Zé Henrique, eu vi ali dentro agora, você mostrou para mim, tem uns arquivos maravilhosos aí que você falou que sua mãe auxilia na organização, e também percebi que você já apresentou mais de 90 peças. Eu faço essa contagem porque a minha mãe começou a organizar esse material alguns anos atrás, que era um material que estava, enfim... Sua grande admiradora, com certeza. O material que estava desorganizado, enfim, não dá tempo de fazer isso direito, né? E ela começou a organizar esse material. Um dia ela pediu para mim: eu preciso de uma lista das suas peças em ordem cronológica, das peças que você dirigiu, para eu poder organizar isso direito. Ela é virginiana, né? Então, e aí eu comecei a fazer essa lista e, de fato, essa peça que eu acabei de mencionar, que se chama Menos Emergências, será a minha 90ª direção. Eu acho que as peças mais marcantes são as peças que provocam uma espécie de uma virada ou de uma realização pessoal, sabe? Quase como se fosse uma espécie de uma epifania a respeito do próprio fazer teatral. E se eu posso dizer algumas delas, a primeira que eu tenho que dizer é Vestido de Noiva. Não tem como eu não dizer Vestido de Noiva. Foi a primeira vez que eu dirigi uma peça. Eu não tinha a menor ideia do que fazer com os atores durante os ensaios. Eu tinha uma gana imensa de colocar aquilo no palco, mas eu não tinha ferramentas de fato de direção, a não ser uma intuição sobre o que era uma peça de teatro, mas mesmo de forma absurdamente embrionária, naquele momento eu fui extraordinariamente feliz fazendo uma coisa que eu não sabia fazer. E é muito importante, assim, não tem nenhuma hipótese de eu jamais esquecer aqueles momentos específicos, muito específicos, eles não apagam da minha memória. Ainda lá em Sorocaba, eu acho que uma peça que eu guardo uma recordação muito, muito, muito prazerosa e satisfatória, mesmo com todas as dificuldades que a gente teve para fazer a peça, foi o Macbeth. Eu me dediquei ali integralmente para aquela peça acontecer. Eu passei madrugadas acordado, preparando aquilo. Era uma peça que tinha muita coisa, que tinha muita gente, que tinha muito figurino, que tinha muito objeto, e tudo foi muito pesquisado. Naquela época a gente não tinha acesso, numa época pré-internet, a gente não tinha acesso como a gente tem hoje. Hoje em dia você faz uma pesquisa de uma maneira muito mais prática, mas eu me lembro que eu vim aqui numa livraria, aqui na Consolação, que era uma livraria que só vendia livros importados, e eu buscava material sobre Idade Média, sobre Renascença, enfim, eu fiz um grande esforço para criar uma reconstituição de época que fosse interessante, que fosse instigante e tudo mais. E
e estava muito influenciado também, eu estava cursando a faculdade, então estava muito influenciado pela faculdade, pelas aulas de História da Arte e tudo mais. E eu acho que a gente foi muito feliz lá em Sorocaba fazendo essa peça. A peça teve uma repercussão excelente, enfim. Depois eu acho que um projeto que foi... parece que eu estou falando sobre as mesmas peças, né? Mas acho que não é à toa, assim, diante da pergunta que você me fez. Eu acho que é a Comédia dos Erros, de novo um Shakespeare, né? Mas principalmente porque a gente conheceu o Brasil fazendo a peça e porque a gente entendeu que o teatro é universal, no sentido de que a gente apresentou para plateias de idades diferentes, classes sociais diferentes, localização geográfica diferente, plateias que teoricamente entendiam Shakespeare de formas diferentes. Quer dizer, a gente fez uma apresentação dentro da ECA, então para iniciados, e a gente fez uma apresentação na periferia do Recife para pessoas que não sabiam sequer o que era o significado da palavra teatro, né? Então foi muito interessante de perceber que é uma linguagem universal, que esse autor é universal, né? E que o acesso ao teatro se dá por muitas camadas e a gente não tem muito controle sobre essas camadas. Foi importante para entender que a gente não deve jamais ser prepotente em relação à plateia. A plateia tem o direito de entender a peça do jeito que ela bem quiser. Acho que depois eu tive alguns projetos que me marcaram, assim. Cândida foi uma peça que fez muito sucesso e uma peça que também rodou o Brasil. E eu acho que, falando de um assunto um pouco mais comezinho agora, foi um pouco quando as pessoas começaram a prestar atenção em mim como diretor de uma forma mais... Nossa, me fugiu qualquer palavra agora, no sentido de que a gente durante muito tempo a gente fica fazendo e a gente fica falando só com uma bolha de pessoas, que são aquelas pessoas, numa primeira bolha, que são aquelas pessoas que te conhecem e que falam assim, não, eu vou ver tua peça, tal. E aí quando você sai dessa bolha e você percebe que tem toda uma bolha muito maior e que você pode se comunicar com essas pessoas através do teatro também, isso dá muita satisfação, né? Se você ficar focado demais nisso, corre o risco de você entrar num processo um pouco egóico, que envolve sucesso de uma outra forma e que principalmente tem a ver com fama, né? Mas estou falando de um acesso, assim, eu ficava muito feliz porque a gente fez uma turnê pelo país também com essa peça. Eu ficava muito feliz quando eu estava lá em Fortaleza, não conheço ninguém em Fortaleza, mas a gente estava lá e a gente estava fazendo a peça para pessoas em Fortaleza, uma peça do Bernard Shaw. Imagina, uma peça velha, uma peça de 100 anos atrás, e as pessoas estavam super interessadas naquilo, estavam rindo daquilo, estavam refletindo sobre aquilo, por que aquele marido e aquela mulher estavam tendo aquele problema conjugal ali naquele momento, né? Fora todas as questões sociais que a peça envolvia também, mas ela falava principalmente de um triângulo amoroso, de um casamento que não estava dando certo porque o marido achava que ele era mais importante do que ele realmente era para sua própria mulher. Então era muito interessante de ver o seu trabalho expandindo, assim, sabe? Acho que é isso que eu queria falar e não achava essa palavra, de ver o seu trabalho se expandindo. E eu tive um momento único, que eu tenho uma foto desse dia, que foi o dia que o Ariano Suassuna assistiu Cândida no Teatro Santa Isabel, em Recife. Santa Isabel, Santa Rosa é em João Pessoa. E
E quando falaram, o Ariano Suassuna está na plateia, eu falei, meu Deus do céu, quando que eu ia imaginar que eu ia fazer uma peça de teatro e que o Ariano Suassuna ia assistir uma peça minha, né? E depois ele veio no camarim e foi muito querido e falou que brilhante, que ótimo, que bom que vocês estão encenando Bernard Shaw, porque ninguém mais encena Bernard Shaw. Coisas que a gente jamais acha que vão acontecer e que um dia acontecem, né?